Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Solved aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje eu venho falar-vos acerca do caso da Jessie Lee Dugard. Antes de começarmos este vídeo, pessoal, não se esqueçam já de subscrever, de ativar as notificações e por fim também de deixarem o vosso grande like se gostarem deste vídeo. E é isso, vamos então começar. Como eu disse no início deste vídeo, eu hoje venho falar-vos acerca do caso da Jessie Lee Dugard. É um caso bastante conhecido, é um caso que inclusive vocês já me pediram muito para eu falar aqui no canal e portanto hoje trago-vos então este caso. É um caso muito messed up, é um caso muito triste, mas por outro lado é também um caso muito inspirador e que eu acho que deve ser sem dúvida alguma falado. A Jessie Lee Dugard era uma menina que tinha apenas 11 anos quando foi raptada no dia 10 de junho de 1991 na Califórnia. A Jessie vivia com a sua mãe, com o seu padrasto e com a sua irmã, que era o Carl, a Terry, que era a sua mãe, e a sua irmã, que era a Shayna. Tudo começou então neste dia, no dia 10 de junho de 1991. Era um dia que aparentava ser um dia bastante normal, era um dia em que a Jessie ia para a escola, a Jessie andava no 5º ano, como disse anteriormente, ela tinha 11 anos de idade e basicamente a sua grande preocupação nesta altura era se ela podia ou não fazer depilação para uma visita de estudo. E então, como podem ver, acho que isto mostra exatamente o tipo de preocupação que uma rapariga com 11 anos tem. Eles, na verdade, a família não é da Jessie, na verdade eles viviam noutra zona, ok? Mas eles mudaram-se para esta zona por ser uma zona mais segura e uma zona mais calma do que aquela zona onde eles viviam anteriormente. E então neste dia a Jessie estava então a preparar-se para ir para a escola, ela estava a ir para a paragem do autocarro, quando de repente um carro parou ao seu lado. A Jessie na altura pensou que talvez lhe fossem pedir direções ou algo do género, mas antes dela poder dizer qualquer coisa, ela caiu inconsciente no chão. Ela na verdade tinha sido atingida por um teaser, tipo, ela foi eletrocutada, ok? Por um homem chamado Philip Garrido. A Jessie estava inconsciente, inclusive fez xixi nas calças e o homem puxou para dentro do carro e arrancou. O mais triste nesta história é que, na verdade, o padrasto da Jessie assistiu a isto tudo e não conseguiu fazer nada, infelizmente. Ele assistiu ao rapto da Jessie e tentou seguir o carro na sua bicicleta, mas como devem estar a imaginar não conseguiu apanhar o carro e infelizmente também não conseguiu ver a matrícula. Este homem que raptou a Jessie chamava-se Philip Garrido, como eu disse anteriormente, e na verdade ele não estava sozinho quando raptou a Jessie, ele tinha outra pessoa dentro do carro que o ajudou e esta pessoa chama-se Nancy Garrido, que é na verdade a mulher do Philip. E só para terem uma noção, na verdade este rapto foi da ideia da Nancy, foi a Nancy que encontrou a Jessie porque queria raptar a Jessie como presente para o seu marido. Portanto, eu agora não vou entrar em grandes pormenores, ok? Eu mais à frente neste vídeo vou falar um bocadinho melhor sobre estas pessoas, mas eu acho que dá perfeitamente para perceberem que nós não estamos a falar de pessoas mentalmente saudáveis, ok? Estamos a falar de pessoas com muitos problemas. Os Garrido raptaram então a Jessie e no primeiro dia, quando a Jessie acordou, os Garrido algemaram-na, levaram-na para um chuveiro e infelizmente a Jessie foi violada pelo Philip. Isto começou a tornar-se realmente uma rotina, ok? E pronto, e este homem era um homem completamente louco, ele tinha um vício sexual, eu não sei se faz sentido dizer assim, mas pronto, e algo dentro dele dizia-lhe que ele tinha de abusar de crianças. Os Garrido tinham um quintal muito estranho, ok? Era um quintal com muitas zonas, era um quintal com muitas estruturas diferentes. Eu não sei se posso chamar estruturas, mas acho que sim, acho que faz sentido. E então, basicamente era um quintal com muitos contentores e tudo mais, era um quintal mesmo estranho. Basicamente, depois disto ter acontecido à Jessie, eles pegaram nela, enrolaram-na num cobertor e fecharam-na dentro de um contentor. Portanto, eles trancaram num contentor, ela estava completamente sozinha, a única coisa que lhe deixaram lá dentro foi um balde, ok, para servir de casa de banho, e pronto, basicamente foi aqui que a Jessie passou muito tempo, ok? Ela estava trancada neste contentor sozinha. Este contentor era também um contentor à prova de som, portanto, mesmo que ela quisesse gritar, pedir ajuda, ninguém ia ouvir, ok? E para além disto, o Philip disse-lhe também a ela que se ela tentasse fugir ou que se ela tentasse gritar, que ele tinha cães no quintal, que ele os soltava e que eles a matavam. Portanto, como devem estar a imaginar, para uma menina que
tem 11 anos e isto foi realmente assustador e ela estava realmente assustada e muito sozinha. Este homem era tão louco que, enfim, ele dizia-lhe a ela que, na verdade, ela estava a salvar outras crianças, ok? Que ele, ao fazer isto com ela, não tinha a necessidade de fazer isso com outras crianças e que, no fundo, ela estava a salvar outras meninas como ela. Portanto, enfim, eu prefiro nem comentar porque isto deixa-me realmente muito chateada, mas pronto. E durante este tempo todo, os Garrido alimentavam a Jaycee com fast food, ok? Eles normalmente levavam-lhe sempre McDonald's, levavam-lhe tipo milkshakes, o que já seria de esperar que lhe dessem como comida, porque normalmente este tipo de pessoas, quando raptam crianças, para ganharem a confiança delas, dão-lhes sempre este tipo de alimentos, que é as comidas que normalmente as crianças gostam, ok? E então basicamente eles levavam-lhe sempre isso para que ela começasse a confiar mais neles e para que começasse também a sentir-se mais confortável com eles. Eventualmente o Garrido deu-lhe uma televisão para também a manter mais ocupada, no entanto, como devem estar a imaginar, era ele quem controlava os canais, ele nunca a deixava assistir às notícias, por receio de, como é óbvio, aparecer alguma notícia em relação ao seu desaparecimento. E enquanto tudo isto estava a acontecer, a mãe da Jaycee não parava de a procurar. Eu acho que é realmente importante falar sobre isto porque, enfim, se vocês forem ver documentários sobre este caso e entrevistas, vocês vão conseguir perceber-se de que realmente a mãe da Jaycee não desistiu de a procurar. Ela inclusive teve amigos que se despediram do trabalho para ajudar a procurar a Jaycee, ela espalhou posters pelo país inteiro para toda a gente saber que a Jaycee tinha desaparecido, inclusive a comunidade também ajudava imenso, havia imensos voluntários à procura da Jaycee. E havia um gesto muito bonito que a comunidade fazia, que era deixar flores cor-de-rosas, ok, nas ruas, como um lembrete, por assim dizer, do desaparecimento da Jaycee. Isto porque rosa era a cor favorita da Jaycee e também porque foi numa roupa cor-de-rosa que a Jaycee desapareceu. Para além disto, também foram vendidas cassetes com uma música chamada Jaycee Lee, que foi uma música feita propositadamente devido ao desaparecimento da Jaycee, ok? Portanto, como podem ver, a mãe dela realmente não desistiu e eu acho isso realmente muito bonito porque tanto tempo desaparecida, normalmente poderia haver alguma perca de esperança ou algo do género e realmente a mãe dela nunca desistiu de a procurar. Pretty young, innocent child. Friends have been searching all day and evening. Police started searching the neighborhood. Police set up a roadblock and go door to door. Her classmates are out in the streets holding up signs. And it's time that she comes home. Lifts my spirit real high. I'm overwhelmed. This is more than I can ask for. Give me a light. This is gonna bring her home. I know it. Jaycee Lee. I want Jaycee to hear it, and I want the abductors that took Jaycee to hear it and know that she's in everybody's heart. Passado um mês, o Philip mudou a Jaycee de sítio, ok? Ele levou para um quarto muito maior e a Jaycee fala de como ela ficou assustada por mudar de sítio e fala também como o olhar para a lua a ajudava imenso. Ela e a mãe dela tinham assim uma coisa muito especial entre as duas, que era olhar para a lua. Isto porque normalmente elas as duas olhavam para a lua e discutiam entre elas qual é que seria a lua melhor, se era a crescente ou a lua cheia, ok? E então basicamente a Jaycee conta que olhava para a lua e que o olhar para a lua dava-lhe imensa esperança por sentir uma ligação com a sua mãe e porque sabia que estava a olhar para a mesma lua que a mãe poderia estar também a olhar. E o mais bonito desta história é que enquanto a Jaycee estava a fazer isto, a mãe dela estava a fazer exatamente a mesma coisa. A mãe dela olhava imensas vezes para a lua exatamente devido à mesma razão, portanto acho que isto é realmente muito bonito de referir e mostra realmente que a ligação entre a Terry e a Jaycee era uma ligação muito forte e que de certa forma foi também essa ligação entre as duas que deu esperança e força às duas nesta situação horrível que estava a acontecer. We would debate whether the full moon or the crescent moon was the better moon. I always liked the full moon and she liked the crescent. I remember looking up at the moon, and then I said, "Okay, Jace,
Where are you? Where the hell are you? Bem, eu acho que por esta altura já é escusado dizer que o Philip era realmente um homem maluco, mas eu vou voltar a repetir, ok? Ele era realmente um homem muito, muito maluco. Ele acreditava em anjos, ele tinha uma religião muito estranha, muito própria, muito estranha mesmo. Ele dizia que ouvia vozes na parede e tudo mais. E ele basicamente tinha um ritual muito mau e muito estranho, que era tomar imensas drogas e depois dizia a Jaycee para vestir várias roupas diferentes, ok? E ele imaginava cenários bastante diferentes e depois, infelizmente, violava a Jaycee. E, portanto, isto era já uma rotina, ok? Isto era algo que acontecia muito frequentemente à Jaycee, e a Jaycee, inclusive, fala sobre isso no seu livro. Eu, por acaso, nunca li o livro dela, ok? É algo que eu quero vir ainda a fazer, mas a Jaycee depois escreveu um livro em que fala sobre toda esta experiência. E, basicamente, o Garrido, após isto, pedia-lhe desculpa e chorava e dizia que ele era um homem horrível por lhe fazer aquilo, mas que ele tinha que o fazer porque os anjos lhe tinham dito para ele o fazer. Portanto, estão a ver o tipo de maluquice que este homem tinha naquela cabecinha. Não só o Philip, como também a sua mulher, a Nancy, virava-se para a Jaycee, pedia-lhe desculpas e dizia ele é realmente um homem horrível, desculpa por eu estar-te a fazer isto, eu não sei como é que ele é capaz de fazer isto a uma criança como tu, quando na realidade foi ela até que raptou a Jaycee em primeiro lugar. Se vocês se recordam do que eu disse há bocado, foi ela que teve a ideia de raptar a Jaycee como presente para o Philip, para o seu marido. Portanto, um casal mesmo muito, muito maluco. E para além disto, na verdade, existem gravações de um filme que até foi a Nancy que gravou, em que a Nancy e o Philip estão num parque infantil, ok? Então ela está a gravar o Philip e ele estava a tocar guitarra, quando na realidade ela não estava mesmo a filmar o Philip, ela estava a filmar outras crianças que estavam no parque infantil e fazia zoom a essas crianças e, portanto, estão a ver o tipo de pessoas que nós estamos a falar. Got me real good? Yes. I can see you really good. Passado algum tempo, a Jaycee diz que já chorava menos, que continuava a chorar, chorava todos os dias, mas que já chorava menos, que já se ia sentindo mais forte, e inclusive os Garrido deram-lhe um diário, o que eu acho bastante interessante, e o que para ela foi uma coisa bastante positiva, porque a Jaycee podia escrever todos os dias como tinha sido o seu dia e tudo mais, e acho que isso a ajudou realmente imenso, e portanto ela acabou por documentar todo o tempo que ela teve em cativeiro, ok, nesse diário. E para além disto, eles de vez em quando também lhe davam uns gatinhos, o que é estranho, porque não estranho darem-lhe os gatinhos, mas o facto dos gatos desaparecerem, que era isso que eu ia dizer agora. Eles basicamente estavam num gato e depois o gato desaparecia, e a Jaycee na altura achava que provavelmente o Philip os tinha morto. E portanto é isso. Eu acho que também de certa forma eles provavelmente estavam a fazer isto também para a manterem um bocado entretida, porque ela acabava por ficar sempre fechada e portanto é isso. A 3 de abril de 1994 eles estavam os três a jantar quando os Garrido disseram à Jaycee que ela estava grávida de 4 meses. Na altura a Jaycee tinha 13 anos de idade e portanto ela na verdade nem tinha bem noção do que é que estava a acontecer, porque a Jaycee não tinha uma educação sexual nem nada, ela era muito nova, andava no 5º ano quando foi raptada e portanto eu até acho que é mais ou menos nessa altura que nós começamos a ter uma noção das coisas, ok? E portanto ela não tinha sequer noção do que é que estava realmente a acontecer. E como devem estar a imaginar, eles também não faziam planos de levar a nenhum médico, e o Philip dizia que era ele que ia fazer o parto, que ia ver vídeos, que ia aprender como é que se fazia e tudo mais, enfim. E basicamente nessa altura os Garrido deixavam a Jaycee ver shows de gravidez para se ir preparando para o parto. No dia 18 de agosto de 1994, a Jaycee tinha já 14 anos, ela começou a ter contrações e estava fechada num quarto sozinha.
ela estava a ter muitas dores e ela pensou para si mesma que provavelmente ia ter o bebê e não tinha ninguém em casa. Ela na verdade durante esse dia inteiro ela não viu nem o Philip nem a Nancy e ela estava com muitas dores sem saber o que fazer. Eventualmente o Philip e a Nancy chegaram a casa e o Philip fez então o parto à Jaycee. Houve algumas complicações durante o parto, na verdade o bebê ficou com o cordão umbilical a fazer uma volta no pescoço e o Philip, como o médico faria, foi lá e tirou o cordão umbilical e portanto o bebê nasceu bem e saudável e a Jaycee estava muito contente. He had seen that on one of the shows, that's what you do, because she wasn't coming out. So he did that and she came out and then I saw her. Eu sei que isto parece um bocado estranho para muitas pessoas, para mim até inclusive, eu acho que é algo muito estranho para nós que estamos de fora, se calhar temos alguma dificuldade em conseguir compreender isto, porque a Jaycee na verdade estava a ter um filho do seu raptor, mas a Jaycee realmente diz que aquele momento achou super feliz porque ela teve aquele tempo todo presa sozinha e ela pela primeira vez sentiu que não estava sozinha, que havia qualquer coisa que era dela, estão a perceber? Tipo, ela tinha um bebê para lhe fazer companhia e tinha na verdade uma razão para viver, percebem? E que na verdade ter aquele filho fez ainda fortalecer mais a ligação que ela tinha com a sua mãe e o facto de ser mãe e portanto, por muito estranho que isto possa parecer para muitas pessoas, o facto de Jaycee ter tido um bebê foi também uma das razões pelas quais ela se manteve tão forte e teve sempre vontade de sobreviver, porque ela tinha uma razão para lutar. I felt like I wasn't alone anymore. I had somebody that was mine. I wasn't alone, and I knew I could never let anything happen to her. A Jaycee, passado alguns anos, teve mais uma filha e é muito interessante porque a Jaycee montou no quintal uma zona para ensinar as suas filhas a ler e a escrever e então era assim um género de uma pequena escola que ela montou para as suas filhas, o que eu acho bastante interessante. Nesta altura eles obrigaram a Jaycee a ter outro nome, ok? Eles disseram à Jaycee que já não se podia chamar de Jaycee para ela criar um outro nome para ela e a Jaycee escolheu Elissa. A Nancy nesta altura estava muito ciumenta, mesmo muito ciumenta devido às crianças e tudo mais e então basicamente o Philip disse à Jaycee que a partir de agora as crianças iam crescer a achar que a Nancy era a sua mãe e que a Jaycee era então a sua irmã mais velha. E isto mais uma vez deu cabo da Jaycee, como devem estar a imaginar. E eu nem vou comentar o facto da Nancy ter ciúmes da Jaycee, isto mostra mesmo que são pessoas muito perturbadas mentalmente, porque a Jaycee não estava sequer naquela situação por querer estar naquela situação. Mas pronto, vamos avançar. A Jaycee na verdade teve muitas hipóteses de fugir, não propriamente fugir, mas pelo menos de pedir ajuda a alguém. Ela teve alguns encontros com algumas pessoas, com alguns vizinhos. Eu sei que o primeiro foi um vizinho que ela conheceu através do muro do quintal, estão a ver, em que ele perguntou-lhe quem é que ela era, qual era o seu nome, e ela basicamente disse a esse homem que vivia lá. O tempo foi passando e foi então nos anos 2000 que o Philip decidiu criar o seu próprio negócio na sua casa e então basicamente este negócio era um género de reprografia, ok? E a Jaycee trabalhava com ele. Trabalhava, pronto, ela não recebia nem nada, mas pronto, ele meteu-a a trabalhar. O que por um lado eu acho que foi bastante bom para a Jaycee mantinha-se ocupada e tudo mais, mas isto para explicar que durante este tempo em que ela estava a trabalhar, ela falou muitas vezes com clientes ao telefone, às vezes até via as pessoas e ela nunca pediu ajuda a ninguém, nunca disse quem é que ela era. É mais do que óbvio, dá perfeitamente para perceber que a Jaycee foi totalmente controlada pelo Philip, ela foi mentalmente controlada pelo Philip e inclusive existem pessoas que dizem que ela sofre de síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe o que isto é basicamente uma pessoa ser raptada e ficar muito tempo com o seu raptor e começar a gostar desse raptor, começar a ter simpatia por essa pessoa. E na verdade a Jaycee odeia quando as pessoas dizem isto, porque a Jaycee não gostava do Philip, ela não adorava o Philip de todo, ela sabia que o Philip era uma pessoa má e não gostava dele, mas o que aconteceu aqui foi que de facto a Jaycee foi muito
mentalmente controlada por este homem, ok? Ele fez-lhe uma lavagem cerebral e, portanto, a Jaycee tinha muito medo de tentar fugir porque sabia que ia ser castigada pelo Philip. E então ela teve muitas oportunidades para pedir ajuda, mas nunca o fez devido a isso. Isto, portanto, para dizer que a Jaycee tinha acesso ao telefone, ela tinha também acesso a um computador, podia mandar e-mail para a sua mãe, para a polícia, para quem quer que seja, e ela nunca o fez, até porque ela tinha medo que o computador registasse todos os seus movimentos e que o Philip a castigasse depois, e portanto ela nunca arriscou em pedir ajuda a ninguém. O Philip, na verdade, era um homem que estava em condicional, portanto este homem era um criminoso, ele já tinha sido preso anteriormente, ok? E então, por ele estar em condicional, ele normalmente recebia visitas de alguns agentes na sua casa, que normalmente iam lá revistar e tudo mais, e é realmente loucos pensar que estes homens nunca encontraram a Jaycee, ok? Portanto, dá perfeitamente para perceber que estes polícias normalmente iam lá e nem sequer revistavam tudo, eles nem sequer iam ver o quintal dos Garrido e, portanto, nunca encontraram a Jaycee. Mas pronto, pessoal, isto basicamente para vos explicar que realmente este homem, o Philip, era um criminoso, ele já tinha sido preso anteriormente por rapto em 1979 e também por violência sexual a outras mulheres, e portanto é incrível como é que a polícia tem conhecimento de uma coisa destas e nunca investigou a casa mais a fundo, sabendo principalmente que o homem tinha contentores no quintal, pessoal. Como assim? É completamente ridículo. Inclusive houve um dia em que a polícia foi lá à casa e a Jaycee estava dentro da casa e um dos polícias falou com a Jaycee falou normalmente com ele, ela mais uma vez não pediu ajuda por medo do Philip, e então este homem não desconfiou sequer de nada, o que é completamente ridículo sabendo do histórico do Philip. Em 2006, inclusive, houve uma mulher que ligou para a polícia, ok, e que fez queixa, disse que o quintal dos Garrido era muito estranho, que era um quintal com imensos contentores e que lhe dava a ideia a ela de que existiam crianças a viver naquele quintal. E mais uma vez a polícia não fez absolutamente nada, nem sequer foram lá verificar o que é que se estava a passar. E nós estamos a falar de um homem, volto a repetir, que já tinha sido acusado por rapto, violência sexual e tudo mais, e portanto acho incrível que a polícia não tenha sequer tido o cuidado de verificar a situação. Foi então no dia 24 de agosto de 2009 que os Garrido e a Jaycee e as suas filhas saíram de casa e eles foram até um campus em que basicamente o Philip andava para lá a correr e a saltar e a dizer que tinha uma missão de Deus e que, enfim, basicamente ele andava para lá a espalhar a religião dele, quando duas polícias, duas senhoras, repararam nele e repararam também nas crianças. Basicamente estas duas senhoras sentiram ali uma coisa muito estranha, uma vibe muito estranha, sentiram que as crianças não eram muito normais, sentiram que havia ali qualquer coisa de errado, então elas aproximaram-se do Philip e tentaram conversar com ele mais sobre a religião dele e tudo mais, para ele explicar melhor. Eventualmente perguntaram-lhe o seu nome e ele respondeu que se chamava Philip Garrido. E foi então quando elas foram pesquisar e se aperceberam que na verdade ele era um criminoso, e então elas pegaram nele e na Nancy e nas crianças e na Jaycee e levaram-nos a todos para uma esquadra. A Jaycee inicialmente não estava de todo a cooperar com a polícia, ela estava sempre a dizer à polícia que o nome dela era Alyssa, mas a polícia sabia perfeitamente que havia ali qualquer coisa de muito estranho e que ela não tinha qualquer tipo de ligação com o Garrido, e então basicamente estavam a tentar ver se ela dizia quem é que ela era, até que finalmente a Jaycee disse que o nome verdadeiro dela não era Alyssa, mas que ela tinha muito medo de dizer o seu nome em voz alta, e então ela pediu uma folha e um papel, e foi então quando ela escreveu no papel que o seu nome era Jaycee Lee Dugard. Nesta altura, as filhas da Jaycee tinham 11 e 15 anos e a polícia ligou para a mãe da Jaycee e disseram que tinham encontrado a sua filha. A Nancy e o Philip foram presos e a Jaycee finalmente reuniu-se com a sua mãe. They're like, you can see your mom, and I'm like, I can see my mom? It was like a question to them, you know, I can? You're at the office, the phone rings. Unbelievable. Absolutely unbelievable. And then it was disbelief. I thought, no, you're joking. Don't do this to me. This is not funny. And I remember you shouting, oh yeah. Found her! My daughter! And I was crying, you know, when you're crying and you can't speak.
I just said, come quick. I remember saying, come quick. And I remember telling you, I'm coming, baby, I'm coming. A JC fez terapia e inclusive ela até recebeu dinheiro do estado da Califórnia devido à negligência daqueles agentes que nunca descobriram que ela estava dentro daquela casa, ok? E que não estavam, como é óbvio, a fazer o seu trabalho como agentes que controlam o pessoal que está em condicional e, portanto, o estado da Califórnia recompensou com uma quantia em dinheiro. O Philip e a Nancy foram os dois presos e vão passar o resto da sua vida na prisão. A JC está bem, felizmente, ela está novamente reunida com a sua família passado 18 anos, pessoal. 18 anos. É realmente uma grande história de sobrevivência e é uma história muito inspiradora. Na verdade, nesse sentido, faz-me lembrar muito o caso de Elizabeth Smart, ok? São pessoas que passaram por coisas muito difíceis na sua vida e que ainda assim têm força para continuar e inspiram outras pessoas. Eu acho isso realmente muito bonito e daí esta história ser uma história tão inspiradora. E basicamente é isto, pessoal. Se vocês acharam este vídeo interessante, acho que deviam ir ver entrevistas com a JC, deviam ir ver alguns documentários, porque ela já deu imensas entrevistas em que ela fala sobre o que lhe aconteceu. Eu sei que ela também lançou um livro em que ela fala sobre tudo o que lhe aconteceu e, portanto, se vocês tiverem interesse em ler o livro e em verem essas entrevistas, aconselho-vos mesmo muito, porque realmente é uma história muito inspiradora e realmente a JC é uma pessoa mesmo muito forte. I don't feel like I have this rage inside of me that's building. Why not? How can you not? Because I refuse to let him have that. Why not look at it? You know, stare it down until it can't scare you anymore. E pronto, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado este caso interessante. Eu acho este caso realmente muito interessante e acho que vale totalmente a pena ser partilhado, porque é realmente uma história muito inspiradora, como eu já tinha dito anteriormente. E pronto, volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal e também para que ativem as notificações e também, claro, que deixem o vosso grande like se gostaram deste vídeo. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vejam no próximo vídeo. Beijinhos!